todos a cair. Estes animais vão de Portugal para Israel. São milhares de animais que são exportados em barcos sem condições para esse efeito. When the animals get to Israel, they look disgusting, full of pieces. Os animais nos estábulos em Portugal deitam-se em cima das suas próprias fezes, não é? E, portanto, a pelagem não cheira a perfume Chanel. Este navio atracou no porto de Setúbal esta semana para mais um carregamento. Durante várias horas foram chegando caminhões cheios de animais. O destino é Haifa, Israel. A exportação de animais vivos para destinos do Médio Oriente, nomeadamente Israel, está em ascensão. As críticas de associações nacionais e internacionais de defesa dos direitos dos animais também. Estamos a vender os nossos animais sem olhar como, para onde, para quem, que métodos de abate é que são utilizados lá e em que condições é que estes animais são exportados. O que se verifica são várias irregularidades cometidas no transporte, quer em terra, quer depois no âmbito propriamente dito de transporte marítimo. Em terra nós temos vídeos e fotografias que comprovam que os animais não são respeitados. Os animais chegam num estado deplorável, chegam muitas vezes cegos, chegam com os cornos partidos, chegam cobertos de excrementos. Os bovinos e os ovinos não dormem em lençóis de cetim. Os vídeos enviados ao 6 às 9, captados pelas associações israelitas, mostram o estado em que alguns animais portugueses chegam a Israel. A marca portuguesa na orelha não deixa dúvidas sobre a origem dos animais. Broken horns were not being taken care of. They didn't see a vet or anything. It was just hanging around, all the blood, all the face, and it's a total torture. São sujeitos a viagens de 6 a 12, 13, 14 dias. Elas duram entre 6 a 10 dias. Houve uma que chegou a demorar 26 dias por causa de uma avaria. Morreram dezenas de animais. Locked, very crowded, and we waited for them to unload from the ships, and they were look disgusting, full of pieces everywhere, the face, the body, everywhere, and they don't care. Like if you play with fire, if you play with the animals, you might get hurt. É um navio de facto que se avariou aqui no Mediterrâneo, em frente à Argélia, e que careceu de uma reparação mecânica, porque houve 2 veios do motor que se avariaram e depois acabou por ser rebocado por um rebocador italiano até ao porto de Haifa. Segundo a regulamentação comunitária, devem limitar-se as viagens de longo curso, ou seja, superiores a 8 horas. Mas as viagens de Portugal para Israel chegam a acontecer quase todas as semanas. Estas viagens são de evitar, ou seja, estas viagens de longo curso são viagens superiores a 8 horas. Isto deixou de ser uma exceção para passar a ser uma regra. As portas a este negócio abriram-se em 2015. Por razões culturais, os bovinos e ovinos têm de seguir vivos para serem abatidos nos países importadores do Médio Oriente. Estes animais vão de Portugal para Israel e têm que ir vivos por causa da cultura muçulmana e judaica. Portanto, eles são sujeitos a um abate, a um ritual, que é o abate kosher ou halal, que exige que os animais sejam drenados, digamos assim. Em 2015 foram exportados mais de 9.000 bovinos para Israel. Em 2016, 52.000 bovinos e 33.500 ovinos. Já este ano, foram exportados quase 43.000 bovinos e 130.000 ovinos. As exportações têm aumentado ano para ano. Aliás, o Governo mandou alguns preces, muito feliz de si, a dizer que as exportações aumentaram X%, mais X%. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária confessa que já recebeu reclamações de Israel. Sempre que detectam situações anormais que sejam imputáveis à origem, enviam para as autoridades nacionais o respectivo relatório. Já receberam relatórios? Claro, absolutamente, muitos.
Animais que morrem durante a viagem, sim. Animais que se traumatizam durante a viagem, sim. Animais com excesso de contaminação fecal, sim. Reportam aí o que é que acontece? Imediatamente tomam-se medidas para corrigir. Há um plano de ação, as medidas são imediatamente aplicadas para correção. É informada a autoridade israelita que se procedeu a esta correção e, na próxima expedição, as autoridades israelitas confirmam. Garante que todas as normas estão a ser cumpridas. Nós cumprimos estritamente o que está na legislação que vigora na União Europeia e que nós somos obrigados. Adicionalmente, ainda cumprimos algumas exigências que nos são impostas pelo país de destino. Um barco foi suspenso, não é? Foi suspenso, o Neymar, nós não aceitamos que volte a Portugal. E o Aldelta? E o Aldelta sofreu avisos, no sentido de dizer que se voltam a acontecer aqueles fatos não se voltam a poder repetir. Passam por esta viagem que não tem qualquer supervisão médica. Se algum destes animais ficar doente, não há um médico a bordo para o tratar. Nos últimos tempos, de facto, não tem ido veterinários a bordo, a legislação europeia também não o obriga. Se chegam os animais cobertos de excrementos, né, envoltos numa crosta fecal a Israel, naturalmente não estão a ser cumpridos. Nós estamos claramente a falhar com os nossos animais e com a legislação. Num acórdão de 2015 do Tribunal Europeu fica claro que os países têm responsabilidade, mesmo quando as exportações são para fora da União Europeia. Os requisitos relativos aos intervalos de alimentação, duração dos dias e períodos de repouso também se aplicam àquelas fases do transporte em locais fora da União Europeia. Se o que corre mal é imputável à origem até ao momento em que o navio zarpa, a responsabilidade é nossa. Se algo corre mal entre o momento em que o navio abandona o porto e chega e faz o seu percurso até chegar a Haifa, a responsabilidade é do comandante do navio. Uma empresa privada tem que ter uma entidade fiscalizadora, isso então era perfeito. Então, os barcos podem carregar droga e só são apanhados até ao carregamento. Depois de estarem carregados já ninguém lhes pode tocar. E o regulamento europeu é explícito sobre os direitos dos animais. Ninguém pode proceder ou mandar proceder ao transporte de animais em condições suscetíveis de lhes causar lesões ou sofrimentos desnecessários. It's everyone's fault. The fact that the Portuguese are letting this journey go out, and the fact that the Israelis let their importers walk all the way from Portugal, it's both authorities' fault. Os animais são carregados em Sines e Setúbal, são provenientes de vários criadores, alguns de pequena dimensão, que depois são organizados para exportação por 6 grandes exploradores agrícolas. Falamos com algumas destas empresas, recusam qualquer violação dos direitos dos animais e recusam também as responsabilidades da viagem, isto porque vendem os animais antes de saírem do país. O transporte é feito por operadores estrangeiros. Panamianas, sul-africanas, temos navios registados no Quénia, navios registados em Singapura. No ano passado, as exportações de animais vivos atingiram o valor de 157 milhões de euros, um crescimento de 32% relativamente a 2015. Ainda em fevereiro deste ano, o Governo garantia na página oficial que se tem empenhado fortemente na abertura de mercados na região do Médio Oriente. A Jordânia já está aberta às exportações portuguesas de ovinos e bovinos. O Executivo aposta agora nas negociações com o Egito e a Argélia. De facto, todos os países, desde Marrocos até o Egito, têm manifestado intenção de importar animais vivos para consumo a partir da Europa. E agora até queriam começar a exportar para o Egito e para outros países, que é assustador. O Egito, por exemplo, não tem qualquer matéria em bem-estar animal, não existe. O transporte de animais vivos está a gerar controvérsia na União Europeia. Tal como Portugal, vários países europeus exportam animais vivos por via marítima ou terrestre. Em Estrasburgo já foi criado um subgrupo de trabalho dedicado à problemática. Países como a Alemanha e a Dinamarca pediram a alteração da legislação. E outros estão a reformular mesmo as próprias práticas de transportes terrestres, porque perceberam que não estava a ser cumprida a legislação e que a legislação era pouca, era eficaz. Portugal não dá sinais de querer. Portugal não. Portugal é dos poucos países que não
que não mostrou qualquer interesse em reunir com as ONGs internacionais e nacionais para encontrar soluções. Uma proposta do PAN para a adoção de medidas que assegurassem o cumprimento das regras de bem-estar no transporte dos animais vivos foi chumbada da esquerda à direita.